Alô pessoal, alô Ilan, alô você que mora em Niterói, alô você que é de Campo Grande, de Guaratiba, alô você que é do Recreio da Barra da Tijuca, bom falar com vocês, você que é de Minas, alô, bem-vindo aqui ao nosso novíssimo campus e estúdio do novíssimo campus Ilan Online, bem-vindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu acho que Deus está falando com a gente, que é o quê? Deus está varrendo a igreja e forçando a gente a entender o que realmente é a igreja. Até por muitos anos a gente falou que a igreja não é prédio, mas eu acho que muitos de nós, mesmo sabendo disso, temos uma mentalidade errada do que é a igreja. Quero convidar vocês a assistirem nosso canal pelo YouTube. Essa semana nós vamos ter coisas fantásticas, fenomenais, em vários lugares. Vai ser uma semana fantástica. Assistam os lives, mas mais do que isso, hoje eu quero abrir meu coração como seu pastor e falar com vocês um pouquinho sobre o que eu sinto que Deus está falando. Nós estamos na nossa série Não Tema, e o versículo base da nossa série é Efésios 5:15, que diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Se diz assim, tenham cuidado, significa que você tem que ter cuidado, que significa que você tem responsabilidades. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos em dias que precisamos aproveitar essas oportunidades. Estamos em dias em que nós somos responsáveis para ter cuidado. E eu sinto que Deus está fazendo uma varrida para remover da igreja todas as coisas que não eram agradáveis a Ele, para remover da igreja todas as coisas que na realidade não eram exatamente a vontade dEle. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, quero falar com vocês sobre 3 coisas que Deus está fazendo em nossa igreja. Por quê? Porque eu acho, sabe o que Deus está fazendo? Deus vai aumentar a influência da nossa igreja de uma maneira incrível, de uma maneira impressionante. Só essa última semana nós tivemos a nossa frequência maior, que já tivemos mais do que 2.000 pessoas, 2.000 IPs, na realidade, assistindo os nossos cultos da semana passada. Isso sem contar pessoas, 2 ou 3 pessoas assistindo no mesmo computador. É incrível o que Deus está fazendo. Então, segure aí, pegue a sua pipoca, como a Milena falou, fique pronto, porque Deus vai falar com você de uma maneira fantástica. Algumas pessoas estão falando assim, puxa, a igreja fechou. Caramba, cuidado com o que você fala. A igreja fechou de jeito nenhum, a igreja não fechou, a igreja está 100% aberta. Quem fala a igreja fechou, pensa igreja é prédio. Igreja não é prédio. A igreja está mais aberta do que nunca, mais ativa do que nunca. Temos mais pessoas que assistiram o nosso culto essa última semana que nós já tivemos na história. Vamos supor que tem 2 pessoas assistindo do seu lado ali, não é uma pessoa só. Então foram 4.000 pessoas que assistiram ontem. Se foram 3 pessoas assistindo, em média, então foram 6.000. A igreja está ativa, a igreja é viva, mas o que acontece, eu acho que Deus está nos ensinando o que é a igreja. Deus está querendo varrer, está querendo nos ensinar o que é a igreja. Então, faço essa pergunta aí para você. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja para você? Algumas pessoas falam que a igreja é o prédio, a gente já disse que não. Mas sabe, tem muitas pessoas que pensam que igreja é culto. Eu amo culto, mas igreja também não é culto. Igreja é muito mais do que culto, muito mais do que prédio, muito mais do que qualquer uma dessas coisas. E hoje vamos ver 3 coisas que igreja é. Primeira coisa, igreja é ser conectado a Deus. Tá? Se você está anotando, encorajo você a anotar. Igreja, primeiramente, antes de qualquer coisa, é você conectado com Deus, é você conectado com Deus. Sabe, eu acho que tem assim muita coisa ruim em igrejas que aconteceram nas últimas décadas no Brasil e no mundo todo. E uma das coisas que é muito ruim de igreja é que igreja virou assim um clube de fé. Muito mais clube e muito menos fé. É um grupo de pessoas que gostam de estar junto, isso é legal, que se divertem junto, que fazem coisas juntos, e a igreja ficou muito mais
muito mais pessoas conectadas à cantina do que pessoas conectadas a Deus. Deus está fazendo uma varrida, querido. Deus está mexendo isso, Deus está sacudindo tudo isso. A primeira coisa que a igreja é você conectado com Deus, é você conectado com Deus. Olha esse versículo, 2 versículos aqui, 1 Coríntios 9, versículo 24 e aí versículo 27, diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, esse é o momento onde Deus está perguntando a você: você vai correr essa corrida de igreja com todo o coração? Você vai ser uma das pessoas que ganha o prêmio? No final, apóstolo Paulo escreve, versículo 27, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Pense sobre isso. Igreja não é simplesmente trabalhar, igreja não é simplesmente boas intenções, igreja não é um clube de fé. Olha esse versículo em Apocalipse, falando sobre uma das igrejas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Isso, de repente, descreve a gente. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobri que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos, e eu sei que é verdade da gente. Tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Deus, nesse momento, estamos todos em casa, e Deus está nos chamando de volta, falando assim, conecte-se comigo. Deus está falando assim, olha, volte, conecte-se comigo, conecte-se comigo. Eu faço essa pergunta para você: você está conectado com Deus? Atrás de mim tem uma coroa, né? É um corona Christus, eu chamo, né? Você está conectado a Jesus? Ou você simplesmente estava conectado a cultos? Deus está botando em prova você e falando assim: esse é o momento para você tá forte, esse é o momento para você reconhecer isso. Então hoje eu quero falar com vocês, primeiro conectado com Deus, quero te dar 3 diagnósticos, 3 testes para você ver se você está com o coronavírus ou se você está com o Corona Christus, né? 3 testes para você saber se você está com o Corona Christus ou o coronavírus. Então, primeiro teste para você ver isso é o seguinte: se você tem focos em reuniões, mais do que você tem foco em relacionamento, então é um problema. Se seu foco é mais na reunião ou no culto, mais do que relacionamento com Deus, você está com problema. A gente chama esse problema de síndrome de culto. É o síndrome do clube da fé. Os cultos nossos e de muitas igrejas são tão fenomenais, são tão maravilhosos, são tão animadores, que esses cultos às vezes tomam o lugar de um relacionamento, de uma conexão direta com Deus. Olha essa passagem incrível aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 23, que fala sobre Jesus. Ele estava lá, ele tinha acabado de ministrar uma ministração a muitas pessoas. Em Mateus 14, 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você está em casa, você não pode vir para a igreja, você sente falta do culto? Eu também sinto, eu amo o culto. Mas você está aproveitando esse momento para você estar sozinho com Deus? Ou você está enchendo a sua cabeça, ou substituindo o culto para um outro clube? Você está substituindo o culto para outras coisas. Olha, esse é o momento, nós todos estamos em casa, temos mais tempo nas nossas mãos. Esse é o momento para mergulhar. Querido, esse é o momento para você mergulhar em Deus. Esse é o momento para você estar forte com Deus. Esse é o momento. Fique firme aí com o que Deus tem para a sua vida. Fique firme aí com o que Deus... Jesus mandou embora a multidão, o culto, mas mesmo assim ele estava perto de Deus. Ele estava perto de Deus. Segundo diagnóstico de pessoas que
gostam do clube da igreja, mas não estão conectados com Deus, segundo o diagnóstico, é o foco em servir acima do que um foco em relacionamento. Algumas pessoas têm esse síndrome, eu chamo de síndrome da Marta. Olha essa passagem que fala sobre Maria e Marta, vocês conhecem, mas em Lucas 10, diz o seguinte: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Algumas pessoas, elas estão apaixonadas por servir. Elas servem, elas gostam, às vezes você vê essas pessoas no culto, sempre servindo, que é maravilhoso. Eu amo servir, mas nunca conectadas com Deus. Algumas pessoas têm essa doença de servir, 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 mas não estão apaixonados por Deus. Não seja assim a sua vida. Não seja assim. Por exemplo, eu amo o Dream Center. Eu amo o Dream Center. Depois que a gente abriu o Dream Center, eu creio que a bênção de Deus foi derramada de uma maneira incrível sobre a nossa igreja. Muitas pessoas servindo. Nós servimos mais do que 10 mil pessoas o ano passado, através de vocês, voluntariando. Foi maravilhoso. Mas é possível você colocar o serviço acima do seu relacionamento com Deus. É possível que você coloque o que você está fazendo para Deus como mais importante do que seu relacionamento com Deus. Não faça isso, querido. Deus tem mais. Você vê, servir é importante, mas quando Jesus foi colocado diante dessa questão, ele falou assim: Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, ela escolheu a boa parte. Marta, que estava servindo, não tinha escolhido a boa parte. Não seja essa pessoa que serve, mas não está conectada com Deus. Não seja essa pessoa. E o terceiro foco, o terceiro diagnóstico, para ver se você tem esse vírus que suga o seu relacionamento com Deus, terceiro diagnóstico, é um foco em louvor acima de um foco em relacionamento. Tem algumas pessoas que amam adorar a Deus, amam louvar, e eu amo louvar. Os primeiros 7 anos da igreja, eu liderava o louvor. Eu amo adorar a Deus, eu amo louvar, eu amo mergulhar na presença, eu amo sentir assim o fluir do Espírito no louvor. Amo isso, mas é possível você amar o louvor, a adoração, o ambiente, mas ainda assim estar desconectado de Deus. É possível isso. Sabe, eu e Renê, nós conhecemos muitos desses cantores gospel, são os astros gospel, os artistas gospel. Nós conhecemos vários deles. Eu diria que a gente conhece a maioria deles. E alguns nós conhecemos muito bem. Teve uma época que nós discipulávamos alguns, e ficou muito interessante, muito triste na realidade. Uma pessoa que nós estávamos discipulando, essa pessoa tinha muita unção. Quando subia no palco, quando cantava, muita unção. Pessoas foram tocadas poderosamente. Até hoje, muita unção. Mas naquela época, não estava caminhando com Jesus como deveria caminhar. Apesar de ter muita unção, apesar de operar fortemente, apesar de atrair milhares de pessoas, mesmo assim, ela amava a música e o gospel, mas não estava conectado com Deus. Como é que eu sei isso? Olha o que Jesus falou aqui em João capítulo 15, em versículo 14 e 15, diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Uau! Depois ele falou assim: já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus não quer que a gente simplesmente seja servo, Ele quer que a gente seja amigo, mas, olha só, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, para você estar conectado com Deus, você precisa obedecer a Deus.
Então eu te imploro, olha, primeira coisa que a igreja é conectada com Deus. Não seja conectado com o clube de fé, não seja conectado com o seu gosto de culto, não seja apenas conectado com louvores, não seja apenas conectado com serviço, mas seja conectado em primeiro lugar com Deus. Isso é a igreja, em primeiro lugar. Segunda coisa, igreja é conectada entre si. Igreja não são apenas pessoas. Eu, uma vez, fiz um show na igreja de um artista famoso, e assim encheu de gente. E no outro domingo não tinha ninguém lá. Por quê? Porque igreja não é apenas pessoas. Eu sei que se eu chamasse assim o Justin Bieber para a igreja e encher de pessoas, mas será que por serem pessoas, aquilo é igreja? Eu sei que, de repente, se eu chamasse Ivete Sangalo, outra pessoa, será que encheria? Sim, encheria. Mas igreja é mais do que isso. Igrejas são pessoas conectadas com Deus, mas igrejas também são pessoas conectadas entre si. Olha esse versículo aqui em Efésios 2,19, diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos e santos, e olha aí, e membros da família de Deus. Deus tem uma família, e uma família somos nós. E uma família, a família de Deus, não é uma família desconectada, uma família conectada a Ele, mas também uma família conectada entre si. Hoje em dia, né, o que é que define uma família? É conexão por proximidade física? Eu acho que não. Eu acho que uma família pode não morar perto, mas mesmo assim estar conectada. E eu acho que uma família que todo mundo mora na mesma casa, às vezes não é por morar na mesma casa que fazem com que elas sejam conectadas entre si. Eu conheço muitas famílias, moram debaixo do mesmo teto, mas na hora de jantar todo mundo janta sozinho, na hora de conversar todo mundo fala aí no WhatsApp com os outros amigos e entre si não conversam. Deixa eu falar um pouquinho sobre minha família. Eu amo minha família, tenho orgulho da minha família. Vocês que me conhecem, eu tenho 4 filhos que moram em Dallas. E nós, apesar de estarmos morando 7, 8 mil quilômetros de distância, nós somos muito conectados. Eu falo com meus filhos todos os dias, falo com eles por FaceTime. Eu moro uma distância da igreja de 1 hora de carro. Nessa hora, eu sempre ligo, na vinda e na volta, falo com eles. Sempre falo com eles. A nossa família, mesmo que por estarmos separados numa distância enorme, mesmo assim, nós ainda estamos conectados. Mas além disso, a histórico da minha família tem isso. Minha mãe, alguns de vocês sabem, ela é do Uruguai. Minha avó é da Argentina. Meu avô da parte da minha mãe é americano e meus avós da parte do meu pai são britânicos. E naquela geração, antes da minha, eles viajaram o mundo. E eu tenho família na África, eu tenho família na Austrália, eu tenho família na Nova Zelândia. Meu bisavô foi um fundador da Igreja Metodista na Argentina. Então, tenho família por toda parte. Mas não é por ter família em toda parte que nós não estamos desconectados. Hoje, a família de Deus, a igreja, ela está em igrejas, em casas. Nós estamos todos em nossa casa. Mas mesmo assim, mesmo você estando na sua casa, eu estando na minha, mesmo assim nós podemos estar conectados. E talvez signifique que você tem que se esforçar um pouquinho mais, mas a minha oração, Ilan, se eu puder abrir meu coração para você, minha oração é que nesse momento de isolamento, de quarentena, que você ainda mais se esforce para estar unido. Unido não significa estar fisicamente no mesmo lugar, mas que você se esforce ainda mais. E como é que nós nos esforçamos para estar ainda mais conectados? Eu quero falar com vocês sobre tecnologia, porque às vezes nós temos um preconceito de tecnologia. A gente pensa, puxa, eu não gosto de tecnologia, é impessoal. Eu ouvi alguém falar assim, não gosto de WhatsApp, é impessoal. Quebre isso na tua mente, para de ser bobo, para de ser bobo, tá? Para de ser bobo. Por quê? Porque Deus sempre usou tecnologia. Pense sobre a palavra de Deus. Lá atrás, ele começou escrevendo a palavra de Deus em tábuas de pedra. Tecnologia.
Tecnologia. Depois disso, começou a escrever em rolos de papel, que eram tão caros que poucas pessoas tinham esses rolos. Pouquíssimas pessoas, era muito caro. Às vezes, em várias cidades, só tinha um jogo do Torá, da Palavra de Deus. Né? Nem todo o templo tinha. E aí foram escrevendo na Palavra de Deus, foram aumentando. Pense sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quis se manter conectado com igrejas em volta do mundo. Como é que ele escolheu se manter conectado? Escrevendo cartas. Ah, pastor, isso não é tecnologia. Para aquela época era. Para aquela época, pouquíssimas pessoas escreviam cartas. Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque para escrever a carta você tinha que saber escrever, ou então você tinha que pagar alguém para escrever para você. E além disso, você tinha que botar a carta em mãos, não tinha o Correios, não tinha Sedex, você tinha que botar a carta na mão de alguém, e essa pessoa ia pegar um navio, pagar a passagem do navio, ir para outra cidade, entregar em mãos. Escrever cartas na época do apóstolo Paulo era algo que assim uma porcentagem minúscula das pessoas faziam, porque era tecnologicamente avançado. Hoje, nós estamos na ponta de tecnologia e hoje, para você ser família, mesmo à distância, você tem que elevar o nível da sua inteligência, da sua capacidade de conectar com diferentes tecnologias. Você tem que conectar muito mais, muito mais. Então, eu quero encorajar você, que você mexa nisso, que você aprenda o WhatsApp, que você arrume um telefone, querido, ou que você arrume internet na sua casa, ou que você fale com o seu vizinho, ou que você pegue de outra pessoa, mas que você faça algo para você participar. Por quê? Porque nós somos família e nós que não queremos estar desconectados de você. Não, mas eu estou conectado com Deus. Ótimo, ótimo. Mas mais do que estar conectado com Deus, você precisa estar conectado com as coisas de Deus. Mais do que estar conectado com Deus, você precisa estar conectado com a família de Deus. Conecte-se. Como? Através de tecnologia. Então, como é que você pode manter um relacionamento durante a quarentena? Como é que você pode estar conectado com a família de Deus durante a quarentena? Uma primeira coisa: não deixe de participar dos GTs. Essa semana nós tivemos centenas e centenas de pessoas conectados através dos GTs, que nós estamos fazendo através de um aplicativo chamado Google Hangout. Tá? O Google Hangout. Nesse aplicativo você pode escutar todo mundo. Em alguns casos, pessoas que têm boa internet, você pode ver as pessoas ou no seu computador, ou então no seu celular, você pode ver a reação deles, você pode deixar uma pessoa falar, responder, você pode interagir. É como se fosse um quarto, uma sala, onde está todo mundo conectado, todo mundo conversando. É muito bom, é muito bom. E é tecnologia, e é assim que nós conseguimos nos manter conectados. Que mais? Você pode falar com os pastores por WhatsApp. Não deixe, querido, de você falar com os pastores por WhatsApp. Pegue ali. Inclusive, tem um telefone que vai aparecer aí na sua tela, que é 990-801878. 990-801878. Isso aí é um WhatsApp da Secretaria-Geral do Campus Online. Tá? Você pode mandar uma mensagem para lá e aí nós vamos pedir para um pastor, um dos nossos pastores, entrar em contato com você. Tá ali no seu contato, escreva qual bairro que você mora, aí o pastor certo vai estar encaminhado para falar com você. Mas não tem nenhuma razão para você não estar conectado com os nossos pastores. Que mais? Como você pode estar conectado? Olha, você pode estar conectado com os lives. Nossos pastores e líderes vamos estar fazendo lives. Na semana passada tivemos lives fantásticas. Na segunda-feira, a pastora Milena falou sobre como vencer o medo. Na segunda-feira foi top. Na terça, a Thaís, que é a líder global dos GTs, falou sobre conectados online, né? Foi tremendo. Na quarta-feira, pastor Júlio e Dani tiveram um momento de oração e de adoração na live deles. E na sexta, a pastora Hannah falou sobre o que fazer na quarentena. Nessa semana agora, vai ser ainda melhor. Então, as lives estão todas acontecendo pelo nosso canal do Instagram, Elan Church, o nosso canal geral do nosso campus online. Elan online, e vocês podem conectar ali.
Todas as lives acontecem às 9 da noite. Então você pode estar conectado através disso. Essa semana agora vamos ter lives também tremendas. Eu vou fazer uma das lives, eu e Renê, sobre como sobreviver à quarentena e ainda permanecer casado, né? Vai ser engraçado, não? Como sobreviver. O pastor Tiago Coelho, ele teve uma cura incrível de câncer na vida dele, vai estar falando sobre cura e milagres, vai ser tremendo. Então a igreja é conectada com Deus, a igreja é conectada entre si, e a última coisa que eu quero falar aqui, é que a igreja é conectada às necessidades dos outros. Sim, eu falei que a nossa igreja era mais do que simplesmente uma igreja que muitas vezes por servir pessoas, às vezes pessoas se desconectam de Deus. Mesmo assim, é importante servir. Olha, eu amo servir. Eu amo o que nós estamos fazendo ali no Dream Center. Eu amo isso. Quando nós começamos o Dream Center, a bênção incrível de Deus foi derramada sobre a nossa igreja. Tem tantos versículos que falam sobre isso. Um dos versículos, os apóstolos falavam com o apóstolo Paulo, quando ele estava iniciando a carreira dele, e eles escreveram uma carta para ele, e ele relatando a carta, diz, Gálatas 2:10, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Em outra versão fala assim, somente pediram que lembrássemos dos pobres, exatamente o que eu sempre quis fazer. Então, lembrar dos pobres é algo crítico, algo necessário. Olha essa passagem em 1 João 3:17. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora deixa eu falar com vocês. Nós estamos num momento crítico aqui no mundo. É um momento ímpar, nunca tivemos um momento assim. É um momento onde, se nós formos honestos, é um momento que realmente é tipo a Segunda Guerra Mundial. Mas no momento, nós estamos tentando evitar a curva desse vírus, achatar a curva do vírus. Mas em breve vamos ter algo talvez ainda mais crítico, que é uma economia que precisa de ajuda. Uma economia que precisa de ajuda. Com isso, vamos ter muitas necessidades. Querido, Deus está procurando pessoas a quem Ele deseja prosperar. Ele está procurando pessoas que estão prontas para prosperar, entendendo que a sua prosperidade não é apenas para você. Nós estamos entrando num momento onde vamos ter muitas pessoas para ajudar através do Dream Center. Então, como é que você pode estar conectado não só a Deus, não só à família de Deus, mas também conectada às necessidades que estão no coração de Deus? Como é que você pode estar conectado? 3 maneiras. Primeiro, doando financeiramente ou trazendo alimentos ao Dream Center. Todos os nossos campos estão abertos para doação de alimentos, porque cremos que em breve vamos necessitar muito desses alimentos. Você pode estar voluntariando, por exemplo, tem pessoas de alto risco hoje eu tirei tempo para eu ir fazer compras para um casal de 75 anos de idade. Que casal é esse? Sim, verdade, são os meus pais, é verdade. Mas isso existe através da igreja. Precisamos de voluntários para ir fazer compras e entregar essas compras para as pessoas. Olha outra coisa, de repente você assim super tecnológico, você tem um ou dois telefone assim inteligente, que está em casa e você não usa. Vamos doar esses para a igreja, para a gente dar para pessoas que não têm internet. Vamos doar isso para a igreja, para que as pessoas ainda possam estar conectadas. O que é a igreja? Deus está varrendo para dar uma sacudida na igreja. O que é igreja? Igreja é pessoas conectadas a Deus. Em primeiro lugar, como é que você conecta a Deus? Você tira tempo a sós, para você estar com Jesus. Você tira tempo sozinho, para você ouvir a voz de Deus. Como Jesus despediu a multidão e foi ficar sozinho com Deus. Que mais? Você toma tempo para você completamente transformar e você orar. E oração não é só você falar não, querido. É você escutar a voz de Jesus, você escutar o que Ele está falando. Mas
mas igreja também, pessoas conectadas entre si. Nós somos a família de Deus. Nós vamos conectar através de tecnologia nesse momento, mas também igreja é as pessoas que estão conectadas com as necessidades de outros. Quero fechar aqui orando por você. De repente nessa oração, você ficou assim impactado, pensando assim, mas puxa, mas a minha vida, eu não estou tão conectado com Deus quanto eu gostaria de estar. Eu não estou conectado o suficiente com Deus. De repente você está aqui pensando, caramba, no passado eu caminhava com Deus muito mais próximo, hoje não. Olha essa passagem aqui em Gênesis 3:8. Isso aqui é a passagem sobre como Deus queria que o relacionamento dele fosse com Adão. Em Gênesis 3:8 diz o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Querido, Deus quer que você tenha uma sensibilidade o suficiente para você poder ouvir os passos dele. E hoje ele está passando ali por a sua casa agora. Ele está passando ali agora através da televisão. Você sente no coração. E ele está dizendo assim, volta. Ele está dizendo, venha, volte ao chamado seu, volte ao relacionamento que nós tínhamos, volte. Eu quero orar por você, quero pedir que todos vocês fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Ali mesmo na sua sala, volte, abaixe sua cabeça. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida de cada um, Senhor. Que em primeiro lugar, queremos estar conectados com o Senhor. Que, Senhor, queremos aproveitar esse momento para a gente não só estar conectado com o Senhor, mas para que a gente possa crescer em relacionamento com o Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor entre no nosso coração. Querido, se você está aqui hoje e você nunca entregou sua vida a Jesus, ou de repente você já entregou sua vida a Jesus, mas você está afastado, você está desviado, você está longe de Deus. Se essa pessoa é você, eu peço, seja reconciliado com Deus. Ali na sua tela, se você está assistindo no Elan Church Online, você pode clicar, tem um botão que fala assim, eu fui salvo. Se você não foi, escreva um WhatsApp para aquele número que eu te falei antes, dizendo assim, eu entreguei minha vida a Jesus, ou reconciliei minha vida a Jesus. E aí vamos todos orarmos juntos essa oração, ali onde você está. Diga o seguinte, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, entre em minha vida. Eu me arrependo de todo o pecado em minha vida. Transforme minha vida. Renove a minha mente. E que a sua vontade seja feita em minha vida. Querido, parabéns. Parabéns por orar essa oração. Parabéns por transformar a sua vida. Parabéns por mergulhar em 100% do que Deus tem para a sua vida. Parabéns. Nós queremos te conhecer, nós queremos conectar com você. Eu quero te dizer que você não está sozinho, você está conectado com Deus, mas também comigo e com 2.000 outras pessoas só da nossa igreja. Nós amamos você. Essa semana nós vamos trabalhar. Se você escrever para aquele WhatsApp, nós vamos te inserir num GT, num grupo pequeno. Vai ser tremendo. Fantástico. Então não deixe de escrever para aquele WhatsApp que está ali na tela agora. Agora eu quero terminar com um último pensamento. Nós estamos expandindo. Nós estamos avançando. Deus nos chamou para fazer grandes coisas. Ainda precisamos do seu envolvimento. Então eu quero dizer o seguinte, que nesse momento onde nós não temos cultos presenciais, mesmo assim, você ainda tem uma oportunidade de investir e avançar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós
dizimamos e ofertamos, nós vemos as janelas do céu abrir sobre nossa vida. E Ele derrama uma bênção que não pode ser contida. Ou seja, a bênção é para fluir e não ser contida. A bênção não é para ser um lago. A bênção não é para ser uma conta bancária estourando. Mas a bênção é para ser um rio que alimenta a sua vida, da sua família, mas também a vida de outros. Eu acho que nós estamos entrando em um momento onde vai ter muita gente necessitada. E eu acho que Deus está olhando para ver se a igreja vai ser a igreja e vai tomar passos de fé. Encorajo você a clicar aqui. Aqui nós temos um botão aqui em cima, eu acho, diz assim, doe, ou ofertas. Ou você pode escrever para aquele número WhatsApp também. Ou você pode depositar nas nossas contas bancárias. Mas informe quem você é quando você está doando, que nós queremos identificar quem você é. E eu quero te dizer, não existe momento mais radical, mais forte para você investir e avançar o reino de Deus. Esse é o momento. Deus nos chamou hoje para esse momento. Amo vocês. Essa semana vai ser uma semana incrível. Não fique à toa. Aprenda algo novo. Mergulhe em Deus. Mergulhe em oração. Aprenda alguma coisa. Use o YouTube, tecnologia, outras coisas. Deus te abençoe. Levante suas mãos. Senhor, eu te amo, Senhor, e agradeço, Senhor, por essa igreja maravilhosa, crescente, animadora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus estejam com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo.